As manifestações que a gente viu nesse domingo, Dia do Trabalho, não alegraram muito os seus dois lados. Teve o lado bolsonarista, foi até uma manifestação grande, pelo menos aqui na Paulista, mas nem de perto similar a outras muito maiores que já teve no passado. E a manifestação do Lula, lá no Pacaembu, foi bastante reduzida. Então, por isso, eu acho que a gente não está vendo nenhum dos dois lados usando muito esse evento aí para mostrar a sua própria força. Tá? Agora, muito se engana quem está achando que isso indica uma força, portanto, para tal terceira via. A terceira via, vamos ser sinceros, a terceira via neste momento nem existe. Antes de continuar a discussão, só aproveita aqui, dá o seu like aqui no meu vídeo, se inscreva no meu canal, também compartilhe o vídeo, vamos levando a discussão adiante, porque é uma discussão importante. Porque muita gente, e eu me incluo entre esses, pensa que não é uma boa votar, eleger, na verdade, né, nem o Lula, nem o Bolsonaro. Primeiro, o Bolsonaro, um governo que, vamos ser sinceros, nas principais áreas é um desastre total, né? O que tem de educação? É o zero e a destruição. Meio ambiente, destruição. Diplomacia, isolamento brasileiro. Economia, que era a grande promessa. Fiasco, né? Fez pouca coisa, fez muito menos. Reforma tributária, reforma administrativa, mesmo as privatizações que ainda quer levar adiante, tudo já corrompido de interesses fisiológicos, de centrão. E não vai acontecer. A reforma tributária que era para ter acontecido, provavelmente nem vai acontecer. Então, um governo que naquelas poucas coisas boas não fez direito, quase não fez, não é que não fez nada, tem algumas coisas. E tem muita coisa ruim. Para não falar das constantes brigas ideológicas, ameaças à democracia. Agora o Bolsonaro está com um papinho de que talvez não vá aceitar a eleição se acontecer alguma coisa. Que papinho golpista, vergonhoso, papinho vagabundo, típico de alguém que não tem o que mostrar de conquistas. Fora toda a situação econômica que o país vive, que não é inteiramente culpa do governo, mas ele sem dúvida piora ao causar essas instabilidades, tá? Segundo, Lula. Lula à frente do PT, que capitaneou os maiores esquemas de corrupção já registrados na nossa história. Você pode ter a opinião que você quiser sobre Sérgio Moro, sobre Lava Jato, se seguiu a norma, se não seguiu, mas aconteceu. A corrupção aconteceu. Não dá para chamar de um grande democrata alguém que buscou se perpetuar no poder, perpetuar o seu partido no poder e partidos aliados, roubando dinheiro público, usando estatais como canal de propina, fazendo associações criminosas com empreiteiras privadas também, não dá. E não aceita que nada disso aconteceu até hoje. E muitas das mesmas pessoas estão lá até hoje. Sem falar na parte de ficar adulando regimes da esquerda populista, da esquerda autoritária. Tudo bem, ele não fez nada disso quando ele foi presidente aqui, mas hoje em dia ele diz que se arrepende de não ter feito nada, quer controlar a mídia. Aí com a parte econômica, quer realmente chutar o balde de toda a responsabilidade. Então mesmo as partes boas que o Lula teve, parece que ele não... Algumas das partes boas, parece que ele quer justamente voltar atrás. Então, eu não estou dizendo, veja, Joel, mas está fazendo um paralelo, falsa simetria. Eu não estou dizendo que os dois são iguais, não estou dizendo que são dois lados da mesma moeda, nem nada disso. Estou dizendo algo muito mais simples. Eu estou dizendo que há bons motivos para um eleitor não querer reeleger Bolsonaro e não querer eleger Lula agora em 2022. Tá certo? Ok. Só que a terceira via não sai do chão, né? A gente tinha o Moro, que decepcionou, tinha os seus votos ali, meio pelo passado dele, pela imagem dele, saiu. Parece que é um passo em falso atrás do outro na política. Primeiro tem entrado no governo, obviamente, mas depois também parece que só dá passo em falso. Dizem que talvez volte a candidatura à presidência, realmente não sei. Mas desinflou bastante, né? Não foi para frente e retirou. A princípio retirou sua candidatura. E esses votos foram reabsorvidos pelo Bolsonaro, que é de onde eles saíram. Tá?
Um candidato que não seja os dois, qualquer que seja, ele vai ter que conseguir unir muitos dos votos que não estão em nem Lula nem Bolsonaro, mas ele provavelmente vai ter que também tirar votos, ou de Lula ou de Bolsonaro. Do lado do Lula a gente tem o Ciro. O Ciro fala com a sua base, o projeto desenvolvimentista dele, as suas ideias econômicas, que eu discordo 100%, talvez um dia a gente possa, ao longo da campanha, a gente vai discutir isso aqui, vou fazer vídeo. Mas ele também parece que parou. Ele fala bem com a sua base, é um discurso um pouco intelectual demais, talvez, mas fala bem com a sua base, mas não consegue mais tirar. Ele às vezes tenta tirar do Lula, às vezes tenta tirar do Bolsonaro, parece que meio estagnou e está até piorando. Do outro lado, em geral, o Ciro às vezes está meio fora também do que a gente chama de terceira via, né? Terceira via tem significado mais essa centro-direita não alinhada ao bolsonarismo, que era o Moro, é o Dória, é o Eduardo Leite, a Simone Tebet. Bom, Moro saiu, Eduardo Leite saiu, sobraram Dória e Simone Tebet. Ambos que também não decolam até agora. E eu acho que eu acredito que haja um problema nesse próprio conceito que a gente tem trabalhado, terceira via, sabe? Não quero nem Lula nem Bolsonaro. Isso não é uma proposta. Não querer alguém não é dar uma resposta a quem hoje em dia acham desses dois uma das opções viáveis. Tem um provérbio americano da política que eu gosto muito. You can't beat something with nothing. Você não consegue vencer algo que está ali, que existe, com nada. Você tem que oferecer alguma coisa. E terceira via, enquanto tal, não oferece nada. É uma ideia genérica de não ser alguém. O que a gente tem de concreto agora? Tem Ciro, que eu citei mais na esquerda, e mais na centro-direita, Dória ou Simone Tebet. Dória com um governo que, olha, na minha opinião, para mim, como prefeito, acho que o Dória deixou muito a desejar, mas como governador entregou coisas sérias, coisas boas. São Paulo foi o estado que melhorou economicamente, praticamente, que muito da melhora do Brasil se deveu a São Paulo. Foi o estado que primeiro correu atrás da vacina e fez o governo federal correr atrás também. Conseguiu fazer privatizações, muitas obras, rivalizando inclusive com o governo federal. Na parte da segurança, tem alguns problemas de criminalidade, mas homicídio seguiu caindo. Então é um estado como é. Rio Pinheiros, quem diria Rio Pinheiros aqui da capital, tá ficando limpo. Enfim, tem méritos no governo. Mas tem uma rejeição muito alta ainda. Parece que melhorou um pouquinho, mas ainda muito alta. Tá? Por outro lado, a Simone Tebet. Simone Tebet, uma senadora séria. Eu acho que a gente viu isso mais do que tudo na CPI da Covid, né? Lembra da CPI da Covid? Que não deu em nada, mas isso a gente já sabia que não ia dar. Mas pelo menos trouxe ao conhecimento das pessoas os absurdos e vários crimes, como cobrança de propina, ocorrendo no Ministério da Saúde. Tinha senador ali que estava ali só para fazer palanque de discurso. Renan Calheiros, Otto Alencar, nem lembro mais de quem eram os outros figurões ali, mas não agregavam muito. Simone Tebet não. Simone Tebet agregou. Ela mostrou nos documentos os problemas. Problemas não, os verdadeiros absurdos, assim, a lambança feita com recurso público e com vidas humanas. Também tem um passado, um histórico bem sucedido de prefeita de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, reeleita com grande margem. É alguém que está antenado às necessidades do Brasil, de reformas, mas também com equilíbrio, não é alguém que vai bitolar para um lado ideológico, não, tem bastante pragmatismo, então também é um nome sério, mas ainda muito desconhecida. E eu não sei se com a gana e a garra daquela determinação total e completa, focando aí no objetivo que ela vai ter que ter, se fosse a candidata mesmo, né? Mas sabe qual é o pior cenário? Muito pior do que ou Dória ou Simone Tebet, é nenhum dos dois. Ou é talvez um ou talvez outro. Isso é pior do que qualquer um dos dois. Porque isso não é ninguém. Porque isso é nem começar a falar com as pessoas. É dizer, não, eu não gosto do Bolsonaro, não gosto do Lula, não gosto. Quem então? Talvez tem esse. Tem que ter um. Tem que ter um nome que você compara. Bolsonaro é ruim? É. Mas e Dória? Dória é melhor ou pior? Vamos comparar. E daí você pode tirar a opinião que você quiser. Simone Tebet é melhor ou pior? Mas para isso acontecer, vai ser preciso duas coisas.
Primeiro, acelerar esse processo de diálogos, de lideranças, de ver quem vai ser o candidato, quem não vai. Isso, quanto mais tempo se fica nisso, mais improvável é a vitória lá na frente. Que já, vamos combinar que já não é provável, né? Quanto mais dias se gasta nisso, em negociações de bastidores, de lideranças políticas, por algo que não existe até agora. Dória o quê? Na melhor das pesquisas, 4%. Simone menos ainda, porque é menos conhecida. Então, por um lado, acertar isso. Por outro lado, esses dois candidatos começarem a ver que tem que falar direto com a opinião pública, usando todas as ferramentas, usando as mídias sociais também. O Dória está aparecendo mais na TV, mas precisa das mídias sociais, precisa falar direto às pessoas e reconquistar. Dória, sua imagem foi destruída, em boa parte por propaganda bolsonarista nas redes sociais ao longo da pandemia, de forma injusta muitas vezes. Ampla maioria das vezes. Simone não vai ser conhecida se não começar a botar essa cara, a fazer algum barulho, a aparecer. Não adianta só falar com as lideranças hoje em dia. A gente vive em tempos muito mais democráticos do que no passado. Só que democracia não é a garantia de boas decisões. Isso é o que as pessoas se iludem, né? Porque é o povo, se o povo tem mais poder, ele escolhe melhor. Não é, nem sempre é verdade. O povo tem que aprender, tem que ir atrás, tem que amadurecer. E esse é um processo. E para isso é preciso que as pessoas que querem se lançar também vão na direção do povo. Chegue no diálogo, no contato direto com o eleitor. É nisso que eu acredito. E sabendo usar das ferramentas, sabendo fazer o barulho quando é preciso fazer barulho, porque sem isso, Bolsonaro não estava onde está. Lula ainda conta com um capital muito mais antigo político que talvez vá ganhar, de qualquer jeito, não sei. Mas mesmo ele está começando, eu acho que estão começando a perceber que sem o jogo das redes sociais a coisa não vai, bem feito, a coisa corre risco. Se para o Lula é assim, que tem um capital enorme de memória de milhões de brasileiros que gostaram do seu governo, que lembram de uma vida melhor e tudo mais, isso não é um juízo sobre se ele foi bom ou mau presidente, tá? É só um fato. As pessoas têm uma memória positiva dos anos Lula. Se até ele talvez tenha que correr atrás disso, quanto mais alguém que está partindo do quase zero, né? Então, terceira via não existe. Quando for essa a palavra de ordem, é a derrota certa. Isso é a garantia da derrota, porque é um nada, é o vazio. Temos que surgir para ontem com um candidato. E uma vez tido esse um candidato, que não vai ser o perfeito para ninguém, mas vai ser muito melhor do que as alternativas, começar a falar com os eleitores. É para ontem.